Vamos começar aqui então. A gente está, na verdade, meio que timidamente já começou, mas vamos dar mais um passo na montagem de um arranjo de uma música. Então aqui a gente tem um loop de bateria, a gente tem um loop de baixo e a gente tem um loop de um sintetizador. Então vamos começar a trabalhar. O que eu pensei? Em mover tanto o baixo quanto também o nosso synth para frente, para a gente começar a fazer uma introdução só com a bateria. Então eu posso pegar aqui e até selecionar meio que essas três regiões ao mesmo tempo. Vou trazer o mouse aqui no canto, nesse caso eu não vou usar Alt, nada, que eu não quero duplicar. Até tem que tomar bastante cuidado para ter certeza realmente que no quadrado preto ali ele vai cair aqui bem em cima do ponto que você quer soltar. A gente quer soltar no 3.1.1, a gente não quer soltar em nenhuma medida alternativa exatamente ali. Pronto, a gente soltou aqui. Agora vamos escutar, a gente tem uma introdução então só com a bateria. Legal, interessante, mas vamos dar um pouco de movimento, porque aqui ó, a bateria ela vai correndo, vai chegar aqui, vai entrar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Então vamos ver o que a gente pode fazer para editar. Uma ferramenta muito poderosa que a gente acaba utilizando basicamente aí a todo momento é a Mark II. Até a gente tem sempre duas ferramentas que a gente pode selecionar. Veja aqui, a gente está selecionado aqui meio que o cursor, né, como se fosse essa apontadora aqui que a gente pode carregar arquivos e usar basicamente todas as ferramentas, mas a gente já tem uma segunda ferramenta aqui selecionada. Até poderia ser outra, poderia ser uma cola ou o que for. Até depois a gente vai ver mais em detalhes como acessar, como mudar e até por que mudar. Mas quando você aperta no Command, ele vai apresentar essa ferramenta secundária, que no caso está por padrão aqui a Mark II, que eu falei que é essa ferramenta poderosa. Olha que interessante, se eu vir com a Mark II e selecionar essa área aqui da bateria e clicar agora em cima dela, ela vai separar essa região. Então eu tenho aqui agora esse loop inicial, eu tenho daí essa segunda parte. Se eu fizer alguma edição aqui, como a gente estava mexendo antes, aqui por exemplo no tamanho do loop, essa edição ela vai valer só para essa região aqui, porque agora eles são duas regiões separadas. Até a maneira que pode criar os loops e separar eles usando a Mark II. Até vou voltar aqui, vou dar um Command Z, e a minha ideia aqui inicial é pura e simplesmente cortar aqui alguns sons da bateria. Então ele vai vir tocando e vai ter um tempo que a bateria vai parar. Vamos escutar ali. Então acho que interessante nesse buraco, vamos chamar assim, que foi o que ficou, de repente a gente colocar uma nota do bass ali, alguma coisa que puxe assim. Então o que eu pensei? Vir aqui com o baixo e puxar ele aqui para trás. Agora se eu vier usar a mesma Mark II com o Command, posso separar. Então selecionei a parte, clico em cima, opa, até ele movimentou um pouco para o lado, vou dar um Command Z. E a minha ideia aqui, até na mesma maneira que a gente estava fazendo esse resize, que a gente estava mudando o tamanho aqui por esse canto, a gente pode mudar no outro extremo. Então eu pensei, e até também não falei, mas é importante, você tem que conseguir analisar. Deixa eu dar um zoom aqui no canal em cima, que basicamente isso aqui são sons da minha bateria, cada um dos sons é separado. Provavelmente aqui é meu bumbo, talvez tenha uma caixa, algum som tocando junto, mas a gente percebe que a presença maior é de um bumbo. Isso aqui seria um close, aqui provavelmente uma caixa, um outro kick. Então a gente consegue meio que separar um pouco, analisar aqui pelas ondas e separar os sons. A gente também pode ir ouvindo cada um deles para começar a reconhecer. Mas aqui ó, eu percebo que tem essa nota do baixo, eu quero meio que cortar a parte anterior, vai ficar um silênciozinho e vai vir o baixo. Vamos ver como é que vai ficar isso, é um pouco de experimentação, mas talvez funcione. Vou começar a reproduzir do começo. Interessante, acredito que funcionou. Então, acho que já foram bastante movimentos aí para vocês de construção de arranjo, mas essa ideia,
cortar com o Mark Tool, usando o Command, usar o Resize para deixar às vezes o tamanho um pouco maior, menor, do próprio loop, ou também tirando um pouco os sons, deixando aqui uma coisa um pouco mais esparsa, como nesse espaço que a gente fez. Até se eu tirar do ciclo, eu posso vir e reproduzir de qualquer lugar. Se o ciclo estiver lá em cima, ele vai sempre forçar para reproduzir lá do começo. Se você estiver meio que se perdendo com o zoom, pressiona no fundo na tela, aqui em algum lugar vazio, dá um Z, ele vai dar um zoom aqui no teu ciclo, ou se eu não tiver com o ciclo ali em cima, vai dar meio que o zoom basicamente ele acaba fechando aqui no teu ciclo. Eu, na verdade, como a gente está com a música aqui pequena, a gente não está abrindo a tela, que normalmente quando você tem lá vários canais, já tem um arranjo maior, quando você aperta o Z, ele acaba abrindo lá no arranjo inteiro. Mas se eu selecionar uma parte e dar o Z, ele vai dar o zoom nessa região, até às vezes fica meio ruim de trabalhar. Eu às vezes daí venho aqui, você pode, até importante, legal, eu venho com o Z novamente, ele volta o zoom, certo? É a maneira mais fácil. O Z inicial, ele vai na região, por exemplo, aqui vou fazer nessa região, e se eu der o zoom novamente, ele volta tudo. Certo? Se eu clicar no fundo, ele volta nesse zoom maior. Se eu tiver um arranjo maior, claro que ele vai mostrar uma parte maior. E tem a ferramenta lá que eu acho que funciona super bem, o Command, e usar as setas para aumentar e diminuir, para navegar aqui, para deixar uma maneira confortável para você no tamanho do teu monitor. Então, essa é a ideia agora. Faça esse loop de 4 tempos, uma introdução de bateria, e a gente volta lá com todos os sons.